homem mais poderoso do mundo gostou de Esther mais do que de todas as outras concorrentes daquele concurso de beleza. Xerxes colocou a coroa da Pérsia e Média sobre a cabeça de Esther, a judia. Deus tinha colocado uma jovem judia no trono do império da Pérsia e Média. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Você já sabe, mas é bom lembrar, esse estudo abrange a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando os livros históricos do Velho Testamento e chegamos ao livro de Esther. O livro de Esther nos conta a história de uma mulher hebreia que se casou com um homem gentil. Esther salvou o povo judeu de um genocídio. Ela preservou a linha messiânica, que inclui Ruth e Boaz, através de quem veio o Messias. O livro de Ruth é uma linda história de amor. O livro de Esther é um drama. O livro de Esther pode ser transformado em uma peça de teatro. Um dramaturgo criativo produziria uma linda peça baseada no livro de Esther. E eu gostaria de apresentar o livro de Esther dessa forma. Então, o primeiro ato seria intitulado de A Festa Persa. O cenário para esta festa persa, envolveria 127 províncias da Pérsia e Média, que constituíam o Império Persa. O personagem central dessa festa é a rainha que perde seu posto. Seu nome é Vasti, seu marido é Xerxes. Tudo aconteceu por volta do ano 482 a.C. Na época da rainha Vasti, as festas duravam 6 meses. Você pode achar que já conhece tudo sobre festas, não é mesmo? Mas essa festa durava 6 meses e 1 semana. Havia apenas uma restrição nessa festa. Ninguém era obrigado a beber mais do que quisesse. A rainha ficava com as mulheres em um lugar separado. Vasti talvez achasse que já era hora do movimento de libertação feminina aparecer, mas esse movimento só foi acontecer 25 séculos depois. Vasti foi chamada à presença do imperador, seu marido, para desfilar sua beleza diante dos homens que estavam bebendo havia 6 meses e 1 semana. Ela recusou-se. Dá para entender por que ela recusou. Portanto, a cena 1 do primeiro ato da peça poderia se chamar O Fim da Rainha Vasti. Um homem chamado Memucã, que representava o Conselho dos 7 que governava a Pérsia, escreveu em seu relatório assim: A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e todos os seus assistentes acharam que aquilo fazia sentido. Xerxes seguiu o conselho de Memucã e mandou cartas para todas as 127 províncias em sua língua específica, dizendo que todo homem deveria governar sua casa com autoridade. Portanto, no primeiro ato, cena 1, temos a rainha sendo despedida. A cena 2 do primeiro ato dessa linda peça do livro de Esther chama-se O Desfile Persa. Havia um desfile de beleza que envolvia todas as 127 províncias da Pérsia e Média. Essa festa não era um simples concurso de beleza. Esse conselho dos 7 fez um plano que pensaram iria agradar o rei.
Eles fizeram a seguinte proposta ao rei: gostaríamos que fosse realizado um concurso de beleza em toda a Pérsia e Média. Serão selecionadas as mulheres mais bonitas de todas as províncias e trazidas para o seu harém. O rei poderá dormir com cada uma delas até que decida qual é a mais bonita e desejável mulher em toda a Pérsia e Média. Então colocará sobre a sua cabeça a coroa, que foi da rainha Vasti. A Bíblia diz que esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então eles realizaram o concurso de beleza em todo o Império Persa, para o qual fizeram uma convocação muito cruel. Talvez você fique curioso para saber como esses reis da antiguidade conseguiam ter centenas de mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Talvez algum marido pense: mal consigo me entender com uma. Como alguém podia ter 1000? O relacionamento que um antigo monarca tinha com suas mulheres não era igual ao relacionamento que um homem tem com sua mulher hoje. Um monarca da antiguidade tinha 2 haréns, que nós vamos chamar de harém A e harém B. Na maioria das vezes o rei estava tão bêbado que nem se lembrava com quem tinha estado. Do ponto de vista da monarquia, o propósito da vida daquela mulher era passar uma noite com o rei. Conforme conhecemos os outros personagens da nossa peça, encontraremos o personagem principal, chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que tinha sido levado cativo quando os babilônicos destruíram Jerusalém. Ele estava exilado na Babilônia. Ele tinha uma linda prima chamada Ester, cujos pais foram mortos quando Jerusalém caiu. Mardoqueu criou essa moça como se fosse a sua filha, apesar de ser sua prima. A prima de Mardoqueu era muito bonita. De acordo com o costume judeu, o parente sobrevivente mais velho tornava-se o chefe da casa. Por isso a prima de Mardoqueu fazia tudo o que ele mandava fazer. Mardoqueu ficou totalmente desconsolado quando Ester foi convocada para esse concurso de beleza e levada para o harém A. Lemos que Mardoqueu ia todos os dias ao harém para perguntar sobre Ester. Eu tenho certeza que ele ficou muito apreensivo. Mardoqueu tinha instruído Ester que não dissesse a ninguém que era judia. Ester obedeceu Mardoqueu. Veremos que esse silêncio foi uma manifestação do cuidado de Deus na vida de Ester. Há mais um silêncio providencial no desdobrar desse lindo drama. Um dia, quando Mardoqueu estava exercendo suas obrigações na chancelaria onde ele trabalhava, ouviu 2 homens tramando assassinar o imperador. Mardoqueu contou aos seus superiores o plano de assassinato. A vida do imperador foi salva, e 2 conspiradores foram enforcados. A boa ação de Mardoqueu foi escrita nos registros históricos na presença do rei. No entanto, esse acontecimento não foi mais mencionado ao rei, provavelmente porque tratava-se de um judeu que não recebeu nenhuma recompensa por isso. Veremos que esse silêncio também foi muito importante para a vida de Ester. Chegou o dia em que Ester foi chamada para passar a noite com Xerxes. O homem mais poderoso do mundo gostou de Ester mais do que de todas as outras concorrentes daquele concurso de beleza. Xerxes colocou a coroa da Pérsia e Média sobre a cabeça de Ester, a judia. Deus tinha colocado uma jovem judia no trono do império da Pérsia e Média. Primeiro ato, cena 3. A limpeza persa. Agora conheceremos o vilão da nossa peça. O primeiro-ministro da Pérsia e Média era um homem muito mau, chamado Amã. Conforme Amã passava pelas ruas da cidade, exigia que todos se reverenciassem diante dele. Todo mundo fazia isso. Todo mundo menos o primeiro-ministro de Deus. O nosso amigo Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu muito religioso e as escrituras dos judeus ordenavam: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Por isso Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Mardoqueu estava disposto a pagar pelas consequências de sua obediência às Escrituras com a própria vida. Mas tenho certeza que quando Mardoqueu recusou-se a reverenciar Amã, não imaginava o que estava por vir. Amã se encheu de ódio contra Mardoqueu quando ele não se prostrou diante dele. Amã ficou com muita raiva e enviou soldados a Mardoqueu exigindo uma explicação. Quando os soldados retornaram, disseram: é a religião dele, ele é judeu. Naquela noite Amã embebedou o rei.
Depois persuadiu o rei a fazer uma lei que vigorasse em todo o império, que não pudesse ser revogada. Essa lei dizia que no dia 21 de fevereiro do ano seguinte, todo judeu na face da terra seria assassinado. Amã não queria matar só Mardoqueu. Ele queria matar todos os judeus da face da terra. Para determinar o dia do genocídio, Amã e o rei jogaram os dados. Os dados disseram que o dia 28 de fevereiro seria o último dia de vida de todos os judeus da face da terra. No idioma persa, para dizer lançar a sorte ou jogar os dados, disse Pur. A festa do Purim, que até hoje é celebrada pelos judeus, comemora o fracasso do plano de Amã de massacrar os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, rasgou suas roupas e colocou pano de saco, jogou cinza sobre seu corpo e foi para fora da cidade lamentar e chorar um choro amargo. Todos os judeus da face da terra morreriam, porque Mardoqueu recusou-se a não se prostrar diante do cruel Amã. Em todas as 127 províncias da Pérsia e Média, o mundo daquele tempo, incluindo Israel, os judeus estavam lamentando, jejuando e chorando em desespero, vestidos com panos de saco e cinzas. Mardoqueu tentou desesperadamente falar com Ester. Ele mandou uma mensagem para ela, contando sobre o decreto fatídico. Mardoqueu pediu que Ester intercedesse junto ao rei em nome de todos os judeus do Império Persa. Ester mandou a seguinte resposta: Mardoqueu, quando nos apresentamos ao rei, ele tem nas mãos um cetro de ouro. Se ele estender o cetro, fica tudo bem, mas se apresentar-se ao rei sem ser convidado, e ele realmente não estender o seu cetro, então isso é muito perigoso, Mardoqueu. Se ele não estender o cetro para mim, eu posso morrer. Faz meses que Xerxes não me chama. Mardoqueu então escreveu uma bela resposta para Ester. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester respondeu ao seu primo pai: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é muito bonito, sabe? Isso mostra a grandeza de Ester. Infelizmente eu preciso terminar agora, mas não deixe de nos acompanhar no próximo programa. Vamos concluir essa maravilhosa história que nos traz uma lição tão profunda de fé, de coragem. Não perca, então, o próximo Encontro com a Palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.